Gênesis capítulo número 11. Vamos à mensagem dessa manhã, desse domingo 15 de junho del ano 2025, Dia de los Padres em Argentina. Feliz Dia de los Padres a todos. Pero hoy quero hablar a los padres, a las madres, a los hijos, a los tíos, a los sobrinos. Quero hablar a la gente. Quem for gente, porque não hablo a los animales, porque los animales não entendem minhas palavras, entendem mis restos, não? Isso entende os animais, mais que os seres humanos. Eles entendem muito bem o que está errado e o que está certo, não? É nesse sentido de o que eu quero e o que eu não quero, não? Não no sentido de errado e o que está certo, no sentido de ser o bem ou o mal. Por lo tanto, os animais não pecam, já que não sabem o que é ser o bem ou o mal. Gênesis 11. Tá calor. Tá apagando essa daí? Tá em mínimo? Põe em mínimo, não? Tá um calor? Já tá em mínimo? Já tá no máximo. Tá las duas prendidas. Bueno, querem pôr no mínimo na estufa ou não? Tem frio, não? Tanto frio que tem. Se tem aí tu ossito aí, abraçar tu ossito, que vai ver que não vai ter nenhuma frio. Vai quedar calentita. Na caldeira, não? Vai prender fogo. Tem frio porque quer. Sim, está sendo a cadeia da igreja 9 aí ou 12 que está marcando? 12. Claro, não tem roupa, não pode ser o europeiro. Bom, sem mais, vamos no tema, que o tema é largo, não? Gênesis 11. Conta uma história que nós outros contamos a los niños sempre, não? La Torre de Babel. Construíram uma torre e se foram já arriba. Pero eu quero falar de la Babel de hoje, dessa desmedida ambição que temos e quero falar de poner-se em acordo para o bem e não para o mal, como o caso do texto. Tinha então toda a terra uma sola língua e umas mesmas palavras. E aconteceu que quando saíram do Oriente, acharam uma llanura em la tierra de Sinaí, e se estabeleceram allí, e se deram uns a outros, e se dijeron, deixei meus anteojos em casa, não? Se dijeron uns a outros, vamos, hagamos ladrillos e cozámos-los com fogo. E lhe serviu o ladrillo em lugar de pedra, e el asfalto em lugar de mezcla. E disseram, vamos, edifiquemos-nos uma cidade e uma torre, cuja cúspide chegue ao cielo, e hagamos-nos um nome, por se fôramos esparcidos sobre a face da terra. E descendeu Jeová para ver a cidade, e a torre que edificavam os filhos de los homens. E dijo Jeová, e aqui o povo é uno, e todos estes têm um solo linguagem, e han começado a obra, e nada lhes hará desistir, a hora de lo que han pensado a ser. A hora, pois, descendemos e confundamos allí sua língua, para que ninguém não entenda el habla de seu companheiro. Assim los esparciu Jeová desde allí sobre a face da terra, sobre a face de toda a terra, e deixaram de edificar a cidade. Por isto foi chamado o nome de ella Babel, porque allí confundiu Jeová a linguagem de toda a terra, e desde allí las esparciu sobre a face de toda a terra. Então, se vamos entender um pouco acerca desse texto, por suposto, não me prenderei em nada de los símbolos arquetípicos de que está falando, que era só uma língua, pero por suposto temos que dar ênfase em la unidade que eles tiveram, pero uma unidade para ser o mal. Comumente nós outros nos une la paixão e nos une el mal. Generalmente é assim, não?
O equipe de futebol, se tua equipe tem 10 títulos e o outro não tem nenhum, qual equipe vai querer que ganhe? Tua equipe, não? Sempre, não importa se o outro não tem título. Se ele não tem título, o problema é de quem? É dele, não? Eu sou o melhor, eu tenho mais títulos. As paixões que temos no mundo sempre nos unem para o mal. É muito raro as pessoas estarem unidas por uma boa causa. E quando estão unidas por causas boas, que é, por exemplo, matar o hambre, não? De alguém, de algum povo, ou ajudar refugiados de guerra, ou generalmente há muito o que aí? Vanidade, não? Mirar como sou bueno. Os filantrópicos, não? Mirar como sou bom, mirar como ajudo, não? É o outro. Porque generalmente, eu estou falando generalmente, estou generalizando. Não estou dizendo que é assim sempre, que ocorre com todos. Há pessoas boas no mundo, há pessoas que hagam as coisas desinteressadamente, solamente para dar glória a Deus. Por suposto, deve haver. Não las conosco, não? Eu, em minha bondade extrema, sou um miserável pecador. E se nós outros pararmos para pensar nisso, nossa bondade, todavia, está muito carregada de vanidades, não? Em nossas ofrendas, cada um analisa o que ofrendou hoje, não sei, estou dando um exemplo, não? Se ofrendou mais, se ofrendou menos, se não ofrendou, ele por que não ofrendou, e se ofrendou, por que ofrendou. Isso é algo que tem que não estou rugando a nada acá, eu ensino a pensar, eu ensino a nós outros a pensarmos segundo os textos bíblicos, que Jesus quer que tenhamos uma cabeça, uma vida, um pensamento. Jesus quer que aprendamos a pensar, a saber se realmente estamos bem, não? Se estamos nos ponendo de acordo para o bem ou para o mal. Não? Alguns irmãos se puseram de acordo aí para faltar. Não, é broma, não se puseram de acordo. Não, um não faltou, o outro faltou, quiçá. Ou quiçá também se puseram de acordo, não lo sei, não? Pero eu estou dando exemplos de que, primeiramente, temos que ponermos de acordo, não está mal. O problema não era este. O problema era uma ideia que aparece nesse texto, que se chama híbris. Que é isso, pastor? Essa coisa de híbris. Não? La híbris é uma ideia grega, os gregos eles usaram, não? Muitos arquetípicos para poder ilustrar as histórias, por isso tem esses personagens mitológicos, os deuses gregos e os filhos de los deuses e os seres híbridos, não? Que eram com os deuses e as pessoas. Estou falando isso de mitologia grega, não? Isso não é Bíblia. Deixo claro acá, claro, porque é tão feio a época que estamos passando hoje, não? Que as pessoas não têm a capacidade filosófica para entender o que o outro habla, não? E o outro tem que se quedar explicando a todo momento. Então, por tanto, eu estou me explicando. Eu estou falando da filosofia grega, já de pensamentos gregos, que eles já pensavam dessa maneira. Que o grande problema desse texto, qual foi? O problema desse pecado é o orgulho, não? É o orgulho, a soberba, a arrogância, a vanidade. Tudo isso estava muito intrínseco nesta gente, no propósito desta gente, que eu prediquei no outro dia, os fins não justificam os meios. Eu prediquei essa prédica, vou citá-la várias vezes, porque os fins não justificam os meios, e às vezes nós outros usamos meios que não são tão bons para justificar o fim. Não? Isso não está bem. Não está bem. Aunque o final tenha um bom propósito, seja bueno, temos que todo o processo ser bueno. Os gregos falavam de la híbris, que na cultura grega era vista como uma falta grave. Mirar que era já uma cultura não milenar e já era vista como uma falta grave, coisa que nós outros não cremos que estas coisas são falta grave. Tais coisas são quais? Que era falta grave.
el excesso de orgulho, la arrogância, que levava os mortais a desafiar os limites impostos pelos deuses. Não? Eles já entendiam isso. E nós outros no cristianismo nos dificulta muito entender limite, não? Limite de que eu estou pecando ou não estou pecando, não? Atravessar também o limite que quem nos impõe é quem? Deus. Eu não estou falando aqui de religião, vocês sabem que eu para nada sou religioso e sou muito livre, inclusive no rito que hacemos acá de reunião, não? Quando nos reunimos, e isso leva às vezes, inclusive aqui saigamos um pouco, não, da realidade da reunião. Às vezes querem começar a reunião e parece que não podem começar, não, ou às vezes se termina, ou quero terminar e também não dá. Estou falando em geral, não estou retando a nada, eu estou querendo falar que há que haver um equilíbrio em nossas vidas, coisas que os gregos já pensavam, não? Por que digo que se encontra nesse texto? Porque quando se traduz a Bíblia para o grego, que é a famosa Septuaginta, entra essa ideia, não? Acá nesse texto, do que? Do orgulho, o orgulho a ponto de desafiar a Deus. Pero pastor, essa predicação não é para mim. Não, é para minha mamãe que está já em Brasília. É lógico que é para vós essa predicação, é para vós e é para mim. Porque quem solhe cometer esse pecado somos tu e eu. Nós outros não nos damos conta, pero solemos nós outros desafiar a Deus com nossas atitudes, com nossas ações, com nossa falta de visão, para não dizer vergonha na cara, não, eu digo, não, por nossa falta de visão do Evangelho. Então, esse era a híbris, não? Era a maneira que os mortais desafiavam os deuses. E tem acá, pus alguns exemplos clássicos, não? Eu vou falar muito rápido disso, porque a predicação não tem que ver com os mitos gregos, não? Cá ele está falando de Prometeu, não? Que roubou o fogo do Olimpo para dar-se a los humanos e tudo mais. Então, se ele foi condenado. A ideia cá é que sempre que nós outros desafiamos a Deus, há uma condenação. Isso tanto os gregos pensavam, pero isso é cristianismo também. Mas já que nossa condenação não é eterna, o fogo eterno, acá na terra sofrimos muitas das vezes em nosso cotidiano, porque é fruto de nossas malas decisões, é fruto de nós outros se levantarmos contra nosso Deus. Essa predicação não é para pôr medo a nadie, não quero pôr medo a nadie, porque o medo não tem que ver com Deus. Que é isso, pastor? Sim, a Bíblia diz, é verdadeiro amor, echa fora todo temor. Logo, Deus é amor, logo, Deus não tem nada a ver com medo, é o contrário do medo, é Deus. Deus, quando habla que quer que nós outros temamos a Ele, não é que tenhamos medo, não? Então, se Prometeu não roubou o fogo, e o castigo dele foi qual? Foi quedar encadenado em uma roca e comia um hígado dele, não? Edipo foi também, ele tenta escapar do seu destino, não? Profetizado, e seu excesso de confiança, ele termina cumprindo o próprio destino dele, que era matar a seu padre e se casar com sua madre, não? Isso daí ou seja, é uma mentira, é uma história, não é? Por isso o mito é uma história que traz uma realidade, não? E ele também teve seu exemplo de sua híbris, não? Que levou à destruição dele, não? Ícaro também, a carne, e dá esses exemplos, não vou me quedar cá nesses exemplos, porque a predicação não é de los gregos, que eu disse, demasiado já falei. Então, depois vocês busquem essas histórias e vão se dar conta. Pero a grande ideia de los gregos é essa, não? Que em todos os casos de la híbris é seguida por o que eles chamam nemes, que é o castigo divino, que restaura o equilíbrio. Glória a Deus que Deus nos castiga, inclusive a Bíblia diz
que ele só hace isso com el hijo que ama, ele castiga el hijo do que ama, para quê? Para que nós outros pongamos um equilíbrio. Se tu hijo só hace o que quer, que vai passar com ele? Vai quedar um péssimo hijo, um mal hijo, não? Imagina, não pode deixar o hijo fazer o que quer solo. O hijo tem que estudar, o hijo tem que obedecer, não? Tem que fazer caso, porque se o hijo solo hace o que quer, vai terminar mal, não? Depois vai visitá-lo aonde? No presídio, no cárcere, na cárcere, ou então você vai visitá-lo, sabe de onde? De onde não se pode visitar, porque ele vai estar lejos de vós, ele não te vai querer saber de nada, porque vós não educaste bem, não estabeleciste limites. Ou então vocês vai visitá-lo no cemitério, que é o lugar para os desobedientes, não? É o lugar já de castigo eterno. Mas já que todos nós outros vamos a morrer, pero não vamos a quedar aí nesse cemitério, vamos passar dessa vida para outra, muito melhor. Não digo com isso que os que morreram sem Cristo quedam no cemitério, não. Se vão ao inferno, ao tormento eterno. E o inferno, nós outros nos olvidamos do inferno, não? Eu quero predicando muita graça, muito amor, e os irmãos não entendem. Por isso a igreja está meio vazia hoje, não? Porque usam da graça para dar ocasião à carne. Eu nem sabia quantos iam venir hoje, e hice essa predicação porque Deus me disse para ser. Não, eu não estou acá mandando indirecta para Nádia, porque eu mando directa, eu não mando indirecta. Eu digo diretamente à pessoa quando ela já está mal, não? Porque depois, como dijo Pablo, hagam o que queiram, depois não me venham chorando, não? Então, se eu digo o mesmo, hagam o que queiram, só não me venham chorando depois, porque vai reclamar a magoja, o Senhor magoja, não? Andar a reclamar já a ele. Bom, vivemos esse cotidiano, não? Cíclico, que é seu varre, nosso cotidiano, onde os câmbios se dão a cada momento, é rápido, interactuamos rápido, todo, não, eu agarro os feeds de mensagem e vou girando e vai aparecendo outro videozito, outra mensagem, outra notícia, e tudo se hace notícia e muito rápido podemos ver uma guerra que está ocorrendo do outro lado do continente, podemos ver e saber de notícias e tudo vai muito rápido, não? E a sociedade vive essa loucura do estresse, desse vazio insaciável, desse desequilíbrio, desta ansiedade. E que necessitamos de um regulador. O regulador é Deus, nos castigando. Castigando, nesse sentido, a los cristianos de corrigir e no sentido de los mundanos de condená-los. Não de corrigir, de condená-los, de mandá-los a uma condenação. Que isso, pastor, está muito, como é que é o nome? Legalista hoje. Não estou legalista para nada, eu estou bíblico, não? E estou predicando a verdade, com todo amor e carinho, e não estou dizendo que vou ter que obedecer a Deus por medo, nada disso, pero não use da graça de Deus, da liberdade que temos em Cristo para dar ocasião à carne, para viver uma vida de pecado. Não diferente de nós outros, não? Dos cristianos, nós outros também nos olvidamos rapidamente de quem é Deus, de como Ele nos bendize, de tudo o que Ele já hizo por nós outros, de tudo que Ele hará, não, de suas palavras, de suas promessas. Para nós outros se quedam muitas vezes no ouvido. Por quê? Porque isso passou acá com esse povo. Porque quem é esse povo de Babel? Quem é, irmãos? Vamos ver a história? O que passou em Gênesis 6? Mirem em sua Bíblia, se vocês não sabem. É dilúvio. É dilúvio passou em Gênesis 6, não? É dilúvio passou em Gênesis 6. E essas pessoas, e morreram todos, não? Supostamente morreram todos, igual, isso daí é um tema para outra predicação, vamos falar de outras coisas. Pero, bueno, estes que estão acá, construindo a Torre de Babel, eles são descendentes de Noé, descendentes da bendição de Deus, descendentes da promessa de Deus, descendentes do cumprimento da promessa, descendentes bueno, a bendição incluía o que? A salvação, porque eles iam morrer, e Deus salvou eles, numa arca,
salvou os animais, salvou a natureza, são descendentes de ver hechos grandíssimos de Deus e maravilhosos. Pero valeu alguma coisa? A resposta é não, não valeu nada. E isso mesmo ocorre em tua vida, em minha vida, em nossas vidas. Pô, fui a ser a barba na manhã, não é terrível, não? Aí me queda picando a coisa. Passa em tua vida ou não? Quantas coisas boas a Deus já falou isso em tua vida? Pero eu estou seguro, se sento acá para falar com cada irmão hoje, já lá, sobre a vida. O primeiro que vão começar a falar é de lo mal que estão vivendo, ou de lo mal que está passando, ou de coisas malas que já passaram ou que estão passando, ou que provavelmente vão passar, se eu não hago isso amanhã, vai passar isso e lo outro. Vão falar del mal. Porque, sabe por quê? Ustedes são iguais a mim. Nós outros temos essa capacidade diabólica, demoníaca, nefasta, horrível, feia, de focar no mal que nos passa. Porque eu também, por outra parte, estou seguro de que todos acá Deus isso algo, isso algum milagre. Pero nós outros nos olvidamos muito rapidamente de milagres de Deus, porque só queremos que Deus seja nosso servo. E não nós outros sermos servos. O servo, sabe o que passa com o servo? Ele, quando recebe algo do seu Senhor, ele quer dar assim, ele não espera. Porque o servo não tem que receber nada do Senhor. O servo, a única coisa que tinha que receber de seu Senhor, biblicamente, era sua oração diária. E nada mais. Então, se quando o Senhor dava algo mais a ele quedava, mirá-lo o que passou acá, não? Quedava extasiado, quedava super feliz, quedava eufórico, quedava surpreendido, não? Pero nós outros não podemos nos surpreender com Deus, porque queremos que Deus seja nosso escravo, não? Onde Ele está trabalhando a nosso favor. Pero pastor, aí alguém pode me dizer aquele versículo, pero Jesus disse que não somos mais servos. Não chamarei servos, sino amigos. Está bem. Está muito bonito. Tipo, não me gusta. Graças por me acordar, por hacer-me acordar desse versículo. Pero isso é Deus que é tão bueno que Ele quis involucrar-se comigo, essa porcaria, esse pecador, esse tipo que estava morto em seus delitos e pecados, e Ele me salvou e quis se involucrar comigo, me chamando de amigo. Eu não tenho capacidade para ser amigo dele. Eu tenho capacidade de ser amigo de outra pessoa igual a mim. De ser amigo de Deus, não tenho essa capacidade. Por isso que ele se isso, meu amigo, e ele diz, não vou chamar os teres de servo, sino de amigo, está muito bem. Pero devemos ser um bom amigo, ao menos, não? E ter uma reciprocidade nesta amistade, não? Ter cordialidade e ter unidade, sermos uno com Cristo. Então, nos olvidamos rapidamente das promessas de Deus, do que Deus isso, de toda a bendição. Por quê? Porque essa gente de Gênesis 11 é a gente que vino descendente da gente de Gênesis 6. Não aprenderam nada? Não aprenderam nada da história? Não aprenderam nada da relação de Deus com os homens? Não aprenderam nada de que ele porquê Deus teve que mandar o dilúvio? Não aprenderam? Que quiseram independizar-se de Deus, como tu e eu, em nossas malas decisões cotidianas, muitas delas vezes queremos independizar-nos de Deus, tomando malas decisões que nos levam a realmente quedar assim como pabotes, não? Que água? Parece que realmente o ser humano quer ser esse autossuficiente. Não estou querendo dizer que vai ter essa codependência de se Deus não fizer algo por mim, eu quero ficar sentado, esperando. Não. Ele já nos deu manos, pernas, nos deu um cérebro, uma carra craniana que guarda um cérebro aí de mais de 1 quilo, alguns até muito mais, não? 3 quilos, não sei. Para pensar, ele nos deu uma capacidade de observar e de tomar decisões, ele nos deu sua palavra para nos guiar, não? Ele não quer que sejamos pessoas estagnadas, pero ele não quer que, à vez, que nos independizemos dele. Ele não quer que nós outros soframos
hagamos parte dessa híbride, não? Como dizia os gregos, não? Que seria essa desmensura, esse conceito que nasce na cultura grega, que aparece na Bíblia, não? O espírito desse conceito, que em essência é essa arrogância desse ser humano de querer ocupar o lugar de Deus e sobrepassar os limites. Nos olvidamos de los limites. E a igreja impuso muito marcante os limites, não? As igrejas evangélicas marcam muito os limites, que por um lado não está mal, porque há limites. Eu que sabe que não estou marcando muitos limites, não? Estou sendo muito bueno. Pero há limites, por supuesto que há limites. Deus está vendo quantas vezes você só dá excusa a Deus. Hermano, o hecho de não poder congregar um dia na semana, uma hora, é demasiado. É um chamucho muito grande. Que a mim como é que é? Não te comas el verso, não? Eu não me como el verso, imagina Deus. Ai, Deus sabe, pastor, porque não, gente que está no grupo aí que nunca se congrega, não? Ojalá escute a mensagem, não? Ah, não pode, o meu dia já está mal, pero eu te vejo caminhando em Tingolo. Veni um dia na igreja, ao menos, não? A outra que vive na esquina, tem que levar a Santa Cena, todo, pero se a polícia vem cá, não? Aí vem te urmear. O que passou? Já veio cruzando para já, 3 quadras mais da casa dele. Ou seja, vem um dia na igreja, não? Parar de te amuchar um pouco. Pero, bueno, isso, cada qual vai prestar conta a Deus. O inferno está aí, é real também. Não estou dizendo que se não vem na igreja vai para o inferno. Igual Deus sabrá, não? Também se vai venir todo dia e se não tem um coração bom, também o coração lavado, remido na sangue do Cordeiro, também vai ao inferno. Não estou dizendo que é leite de congregate vai levar ao cielo e o não congregate vai levar ao inferno. Deus é que sabe dessa coisa de salvação. Não vou quedar falando de isso. Agora, os fines não justificam os meios, como eu disse, e por os frutos nós outros conhecemos. Qual o fruto de los hermanos que faltaram hoje? Pero que são os mesmos que faltaram ayer, ou os mesmos que faltaram, salvo alguns, não? Noel Gastão está sendo trâmite que me dijo, já está com o Pierre Rudo. Estou dando exemplos, não? Estou dando exemplo. Outros não me disseram nada. Ou tanto trabalho tem que trabalhar domingo, uma horita, na hora da reunião, porque ao menos não dá esse momento de descanso, vem cá, depois siga trabalhando. Um exemplo, não? Estou dando um simples exemplo. Bueno, sem contar muitos outros exemplos que quero dar. E sim, não tem nem desejo de pecar, não mais. E sim, tem nem desejo de pecar. De onde está tu tesouro, aí está tu coração, diz Jesus. O tesouro não está cá. Sim. Sim. Sim, é uma costumbre. Claro, pero por que não vêm? Porque perderam esse medo. Por isso eu não quero predicar de medo, eu quero predicar de limites. Claro, por suposto, sim. Claro, é interesse. E sim, não tem nenhum interesse no divino. Não, porque tampouco creio que estão em casa orando e lendo a Bíblia. Não, eu não fui, porque não podia, depois escutei a predicação. Tampouco escute. Sim. Bueno, sim, desenho. Sim. Bueno, pero el hecho de venir é melhor porque um dia vai cair a ficha. Aí também está os frutos. Pero o hecho de venir, ao menos, vai ser com que um dia a ficha vai cair. Eu mesmo sempre congreguei e nem sempre fui como sou hoje, melhor do que era antes. Pero que todavia sou pior nesse sentido de lo melhor do que Deus quer. Vou chegar a esse melhor.
pero sou muito melhor, todavia, referente a varão perfeito, eu sou pior, pero sou muito melhor do que era antes. Por quê? Porque nunca deixei de congregar, sempre fui à igreja. Não me acordo, não. Digo a realidade, nunca faltei à igreja por pabada. Solo faltei à igreja por 2 motivos, enfermidade e trabalho. Trabalho, pero porque me tocava trabalhar no horário da reunião. Não porque, trabalhei muito e estou cansado. Não, porque eu estava no horário da reunião, eu tinha que passar já minha tarjeta, porque em Brasil sempre foi hoja, essa coisa nova cá, pero nós hoje temos isso já mais de 20 anos, tarjeta, hoja. Eu tinha que, nunca firmei na empresa, todas as minhas empresas já era com tarjeta. Com 15 anos, eu comecei a trabalhar, já era tarjeta em Brasília. O Brasil é moderno, não? Já era tarjeta, passava lá a tarjeta. Aí é o que eu digo, nunca faltei na igreja por pabada. Nunca faltei na igreja por pabada. Eu estou falando de mim. Isso não me hace santo, porque nunca faltei na igreja, não. Pero me hace menos estúpido e menos idiota acerca das coisas de Deus. Eu entendo um pouco melhor, não estou dizendo que sou melhor que todos ustedes ou melhor que muitos, não. Eu estou dizendo melhor que eu mesmo. Me isso ser melhor que eu mesmo. Porque a única pessoa que eu me refiro acá e hago referência e hago parâmetros sou eu comigo mesmo. Porque todo ser humano é único delante de Deus. Eu não me posso comparar a ustedes. Se sou mais espiritual ou menos, isso daí cada qual. Por isso que a Bíblia diz: examine al hombre a si mesmo, cada qual se vai julgar a si mesmo. Não? Não diferente de nós outros, essa gente aí de Gênesis 11, se olvidaram, não? Eles se olvidaram de Noé, de dilúvio, da salvação de Deus, da bendição de Deus, que Deus, tudo isso para que se volver a terra o quê? Em equilíbrio, para que a terra pudesse se equilibrar novamente, porque eles estavam, eu particularmente sou do grupo que crê, não, que Gênesis 6, estavam criando-se seres híbridos, porque por isso que Deus mandou Vou ver aqui, tanta porcaria aí na terra, não podemos sentar cá e charlar, e qualquer pessoa normal, racionando, vai chegar à conclusão de que seguramente algo mais passou aí. Parem para pensar, algo mais passou aí. Porque o que? A pornografia, foi por causa de pornografia que Deus mandou o dilúvio? Não, porque pornografia é oi também, e Deus não manda dilúvio, oi. Foi por causa de quê? Que estavam matando por violação, de morte, de homicídio? Não foi por causa disso, foi por causa de adultério? Não foi. Foi algo muito mais grande, uma hibridização da raça, não? Algo que ia tender ao mal de uma maneira muito grande, e os ángeles caídos já estavam ensinando para os homens coisas de espiritismo, ocultismo, não? De satanismo, e eles estavam se alejando de Deus de uma maneira muito grande. Por suposto, por isso Deus mandou o dilúvio. Por isso que eu creio dessa maneira. Igual se vós creio diferente de mim, quer-se disposto a crer diferente de mim, vamos seguir sendo irmãos em Cristo, amigos. Eu não tenho, não estou cá obrigando a nadie a crer como eu. Eu quero sacar da palavra de Deus o que importa a nós outros. Nós outros, como esse povo que se olvidou de Deus, muitas das vezes nos olvidamos de Deus em nossas relações humanas, em nosso cotidiano, em ir e venir, em não ajudar, não? Nos olvidamos de Deus. Eu até dizia, se acordam que miércoles há reunião, não? Porque, tá bem, uno às vezes não pode estar em vivo no horário da reunião, pero mire depois a mensagem, ao menos, não? Sente-se aí um rato em tu casa, orar, ler a Bíblia, haga essa reunião. É até melhor que a reunião seja online, já que você pode escutar e vê-la. Tá bem, miércoles foi impossível, estava trabalhando, estava estudando, nesse horário, não pude estar, tá bem, pero é jueves, quando tenho o tempo, ou é sábado, la manhã, põe o vídeo de miércoles e ser como se for a tua em vivo, vó com Deus. Um exemplo estou dando, não? Tudo isso tem que ver no de hoje. Eu só estou dando cá tips, ideias,
não? Para que uno pense, para que... não? E se querem dizimar e ofrendar também los miércoles, também podem hacerlo, não? Porque é um dia de reunião, não? É um dia de reunião al qual, bueno, nadie lo hace isso, não? Ofrenda nem dizima los miércoles. Dizima, modo de dizer, não? Bueno, estudando essa história aqui, podemos aprender aí, para não cometer mesmos erros. Algumas ensinanças básicas é o quê? Que a torre representa essa soberba humana, esse desejo de igualar-se a Deus, de subir aos céus e ser como Deus, e serei como um deus, não? E daí vamos a ser nosso nome, porque o nome de Deus era conhecido na terra, era grande na terra. E acá o texto está dizendo que eles queriam ser um nome de Deus grande, não? Na terra. Também vemos aí a origem da diversidade de línguas, que isso não é tão importante para nós outros, porque não é o tema da predicação, não? Pero que Deus, às vezes, esse é o resultado que Deus faz em nossas vidas, quando nós outros queremos sair tanto de sua presença, que Ele hace, nos confunde, deixa nós outros nos confundirmos. Porque não é Deus, não me gusta de dizer que Deus hace, sabe por quê? Porque Deus não necessita de fazer nada comigo. Eu sou meu próprio castigo. Eu entregue a mim mesmo, sou meu próprio castigo. Sou meu próprio demônio, sou minha própria mala decisão, sou minha própria estupidez e burrada. Sou eu mesmo. Quando eu não tomo a decisão por Deus, estão entendendo o que eu quero dizer, não? Quando eu não opto por Cristo, por Deus, pelas coisas de Deus, por caminhar segundo a Bíblia, é quando o marido se peleia com a mulher. Em Provérbios está escrito assim, ou seja, se peleia com a mulher sem razão, não? Ele está buscando laronha. Às vezes, generalmente é a mulher que busca laronha, não? A mulher busca laronha bastante. Pero, às vezes é o marido. E a Bíblia diz, nadie põe fogo em seu próprio peito. Se vós disser isso, é como se vós estivesse ponendo fogo em seu próprio peito, não? E também dizem, em Pedro, isso daí é um provérbio, Pedro habla que as orações não serão nem oídas, não? Del marido, se ele vive peleando com a mulher. Por isso, eu não peleio com minha mulher. Eu hago ela pelear comigo, não? É diferente. Aí tá. Um amigo, não? Por isso eu te amo. Aí tá. Então, essas ensinanças básicas que o Senhor nos dá, né, nesse texto, que os homens queriam ser iguais a Deus, isso tem que ver com a soberba, essa autossuficiência, não? E eles buscando esse poder, essa glória. O resultado foi essa construção dessa torre, não? Eles queriam demonstrar por meio de Deus a sua autossuficiência, chegar até o céu sem contar com a ajuda de Deus. Pero isso não é possível, não? Então, esse pecado que se conhece como laibris, da tradução ao grego, não? Que quer dizer uma desmedida ambição. Podemos ambicionar sermos pessoas melhores, não? Os chicos não têm uma casa, vive de alquiler, compre uma casa, ambicione comprar uma casa, não há problema nenhum. Não tem nenhum auto, eu não tenho auto, ambiciono com receba aí. Aí sopla aí, lá bendiciono. Claro, lá um sion del alto, 0 km, porque com alto 0 km, até se você quer desempregado, pode trabalhar de Uber. Ou seja, sempre é bom não ter nenhum auto, não? Ambicione comprar um auto, se tem um auto viejo, comprar um auto 0 km. Isso está muito bem, não? Eu estico aí, que um emprego, glória a Deus, receba. Um sion del emprego aí, para... Vou mandar lá um sion para todos os lados, não? E isso não é pecado, isso não está mal. Melhore de vida, arregle a casa, viaje, andar à Europa, não? Vai, no Oriente Médio não aconselho a hora, porque pode cair um míssil. E Europa, dependendo do lugar, aí tampouco vaja, porque um míssil aí russo te pode acertar teu avião, não? E vai cair. Pero ambicione viajar, isso não é problema. O problema é quando isso se torna um desejo carnal desmedido, que eu não posso viver sem, ou se torna uma envidia, porque o outro tem, porque o outro possuiu,
por que o outro pudo e eu não pudo? Não? Bueno, então, se é nesse sentido, nós outros temos que saber que a Bíblia também nos dá exemplos, e já estou terminando com estes exemplos, não? Esse pecado de la ibris se manifesta na Bíblia como la soberbia, que, por suposto, aí na lista, que isso... Ai, me olvidei quem é isso, na lista de los 7 pecados capitais. Creio que foi São Agostinho, não? Bueno, googleiem aí para mim, por favor, os 7 pecados capitais, quem é isso na lista. Tá entre eles, não? A soberbia. Por exemplo, Nabucodonosor em Daniel, não? Como ele quedou depois, como morreu. Aí quedou como um animal, não? Quedou como um animal. O outro, rei Herodes, o primeiro que queria perseguir a Jesus quando era solamente um bebê indefenso, não? Seus padres tiveram que ir a Egipto. Como ele morreu? Morreu da mesma maneira, sendo comido de bicho, teve um problema intestinal. Se crê, por la descrição dele, segundo a ciência de hoje, não, e por la descrição da morte dele, que ele teve como um... Papa Gregório I, aí tá, que decidiu qual era os 7 pecados capitais, graças. Então, você foi depois de Antônio de Deserto, foi depois de Agostinho. Estava pensando a cair nas férias, e se me foi. Que Jô dizia de? Você acorda? Que Jô dizia? Pecado capital, sim. Não, pelo já está... Quer? Sim. Claro, claro. Não, eu hablo de pecados capitais, não por mencionar um papa ou alguém, ou algum teólogo. Nada mais por enfatizar. Por suposto, a soberba aparece na Bíblia. Pablo explicando, outros vários versículos, ou salmistas, ou provérbios. Esse pecado aparece na Bíblia diretamente, não é que foi Gregório no ano tal que instituiu que isso seria um pecado capital. Não, a Bíblia já diz que é pecado. Nada mais eu estou dizendo, e mais diz esse, diz o outro, a parte, por suposto, da Bíblia. Isso é uma maneira inclusive, de falar da palavra de Deus, não? Uma maneira apologética de falar de acontecimentos históricos ou de personagens históricos que estão reforçando a ideia de que o texto já diz. Não é necessário, não é necessário. Para nós outros, não, porque nós outros cremos por meio da fé. Pero para os mundanos é necessário, porque os mundanos às vezes creem que, por exemplo, que a Bíblia não é a verdade. Tá bem, a Bíblia não é a verdade, pero os filósofos já diziam isso que diz a Bíblia. Estão entendendo? Isso é uma maneira apologética, por isso eu uso isso em minhas predicações. É uma arma de argumento que temos apologético para falar e defender a fé. A apologética é a defesa da fé. Não? Defendemos a fé, é falar da Bíblia sem usar a Bíblia. Isso basicamente é a definição. Por isso eu usei nada mais. Entendeu? Não tem que ver com que eu estou adorando... sou católico agora, estou adorando a Gregório. Não. Igual a Agostinho eu posso citar porque ele não era católico. Há que os católicos adoram como um santo e tudo mais. Ele foi da época patrística, ao qual chamamos, que são os primeiros padres da fé. Eu intento pôr mais já de texto bíblico e da história bíblica e do tema principal, em minhas predicações, quero incluir sabedoria humana no sentido filosófico e para que o capital intelectual de los hermanos cresça, que los hermanos se alimentem, que sejam gorditos e hermosos de capital intelectual também, que podam falar de igual para qualquer pessoa.
Inclusive, hablo com pessoas formadas que não entendem nem um pouco de tudo isso acá. Não? Formados em engenheiros ou professores, tudo que empieza a fabular. No outro dia, meu professor começou a me mandar vídeo falando de outra coisa. Eu disse para ele, mira, prof, Chavão está falando mal porque a palavra em grego quer dizer isso, isso, isso. E mandei para ele a palavra em grego da definição. Isso eu sei porque eu tenho formação em teologia. Disso não me poder discutir. Eu sei que a palavra em grego quer dizer isso. O Chavão está equivocado. E cortei aí. E é meu professor. Não creio que vai me pôr um 0 por causa disso. E se me pôr um 0, eu rindo livre, com uma banca examinadora de professores, e vou aprovar igual. Que sai com 10 também. Ou com 9. Não importa. Não? Pero, eu parei aí. Parei o cara. Ele disse, não, é porque eu queria te mandar a ideia, não sei o que. Eu disse, bueno, aí tá bem. Aí te pongo me gusta. Tento suavizar, não? Eu não sou tão pouco soberbio, arrogante, a ponto de... Pero em lo que eu sei, não me pode dizer que é outra coisa. Porque aprendi, e não é porque eu aprendi. Tampouco eu estou falando acá de uma terquidez que me diziam os hermanos acá, não? Os hermanos estes que já não estão, glória a Deus. Que vajam congregar na igreja que eles querem, não? Já que não querem estar cá. Não, pero eu aprendi assim. Tá bem, pero vós aprendiste equivocado. Tinha duas opções, ou aprender o correto, ou seguir na equivocação. É o que tu queiras. Quando nós outros temos em casa lá energia, se temos todos energia elétrica, podemos prender a luz ou apagar a luz. Simples assim. Mas vós fazer o que queira de sua vida. Eu estou aqui para sacar as pessoas da brutalidade, da ignorância, da mala interpretação bíblica. Depois de aí, se um não quer seguir, siga-lo. Não tem problema nenhum. O importante é que Cristo já me resgatou e deu para me apontar a Ele. Eu estou apontando, depois, se a gente quer ir em outra direção, quem vai para o inferno são eles. Eu estou seguro de minha salvação. Eu não estou importando... Ou seja, me quedo triste, não quero que nadie, como Deus também, Deus não criou o inferno para as pessoas, não quero que nadie se vá ao inferno. Pero por causa da soberba, da arrogância humana, não? Nabucodonosor acá em Daniel, por exemplo, exemplos bíblicos estou dando para terminar. E quando também se atribui, não, o texto de Isaías à caída del diablo, não? Aunque esse texto não está falando da caída del diablo em si, não existe texto bíblico que hable da caída del diablo. Não existe. Aunque forçosamente alguns teólogos querem usar estes textos de Isaías ou de Ezequiel, meu vídeo del outro profeta que também habla da caída del diablo. Ezequiel, me parece, não? Aunque querem usar forçosamente, pero estava falando diretamente ao rei de Tiro. Aunque o diabo cumpre tais características. É igual o texto de Juan, capítulo 10, que está falando Jesus dos falsos maestros. Os falsos maestros matam, roubam, vinham matar, roubar e destruir, pero o diabo também cumpre tais características e funções, não? Pero temos que, a cena que se reza de texto não está falando do diabo. Mano, o diabo vindo matar, roubar e destruir. Quantas vezes escutamos isso? Eu já ia falar também, porque me equivoquei. Igual não está mal falar isso, porque realmente o diabo vindo também matar, roubar e destruir. Não digo que não. Pero não podemos usar esse texto diretamente para dizer isso, porque esse texto está se referindo-se a los falsos maestros. Que os falsos maestros que hacem? E hacem o trabalho do diabo, que é esse. Está bem, está tudo certo. Não está mal, não? Pero nada mais que deve aclarar. Provérbios também, isso daí que Jodir está, primeiro Daniel 4, depois Isaías 14, e agora Provérbios 16, que habla disso, não? Que antes do quebrantamento, a soberba e antes da caída, lá altivez de espírito, que é um provérbio ao qual devemos guardar nós outros bastante, não? Esse versículo já resume a ideia de la ibris, leva inevitavelmente a la caída, o que em la tradição grega se chama nêmesis. Nêmesis é ele castigo, é castigo divino que restaura o equilíbrio. Sempre quando nós outros metemos, irmão, sempre que metemos na pata, Deus nos vai castigar, verdade, e isso é bueno para os cristianos e malo para os não cristianos. Para os cristianos é bueno, não tem que tomar como algo malo, não?
Pero tenemos que aprender. Temos que aprender de nossos errores, porque senão, imagina se eu me acerco lá a estufa, me queimei. Aí acerco novamente, me queimei. Parar um pouco, não sou louco. Até os loucos com palo e um pá de choque, eles entendem, não? Até os loucos entendem o que tem que ser, o que está certo e o que está errado. E nós outros, muitas das vezes, não entendemos. Para terminar, já vamos a orar, vamos a resumir, não? Bom, a história de Torre de Babel sigue sendo relevante em nossas vidas, não? Sigue se repetindo-se, por isso eu pus como título lá Babel de hoje, não? Essa desmedida ambição que temos de ser o mal, de mandar a parte, de ser só o que queremos, não? E temos que nos ponermos de acordo para ser o bem, isso nos ensina o texto, e não a ser o mal, não? Em la atualidade, não se refleja em la tendência humana a buscar a autossuficiência, não? Independizar-se de Deus, a fama, o poder, que muitas vezes está olvidando de los valores essenciais, que é a humildade e a cooperação. Somos humanos, e aí vem lá a palavra humildade, ser um polvo que salia da terra, isso que somos. Quando morimos, todos nós outros, nosso corpo entra em decomposição muito rapidamente, e se os médicos não sacam os órgãos que servem para donar, em um par de horas já não serve mais, não? Creio que alguns órgãos aí, como a córnea, creio que a córnea é o mais rápido que tem que sacar, são 10, 15 minutos, não sei, ou tem uma quantidade de tempo muito curto, não? Que já tem que sacar para donar, porque senão já não serve mais, nos pudrimos todos rapidamente. Então, se não temos que ter soberba para nada, não? Está falando toda essa ideia desse texto dessa fragmentação social, cultural e política que pode ser essa analogia contemporânea da confusão de línguas, não? Vemos tantas ideias, tantas línguas, tantas formas de pensar no cristianismo. O que é certo hoje? Como se alaba a Deus hoje no cristianismo? Já não é mais com coritos, não? Aunque um outro grupo está querendo envolver com os coritos, porque a música de hoje está insuportável já, na cristiana, não? Que é Jesus, aí queda 20 anos, movendo na cabeça de um lado para o outro, e é insuportável, com 2 acordes e nada mais. Não é bom para Lorpib, que estão começando a tocar, não? Para quem sabe de música é muito aburrido. E, bueno, e essa história toda nos chama a atenção a reflexionar, não? Sobre a importância de cooperar, todos nós outros, para um bem comum, não? Evitando esses erros passados. Todos nós outros já hemos sido soberbios, arrogantes, prepotentes, já hemos tomado malas decisões, e Deus nos invita hoje a não ser Babel, a não ser parte de ser Babel, não ser Babel, sino ser Betel. Aí está muito bueno, não? Para terminar a predicação, vamos orar. Padre maravilhoso, Deus Todo-Poderoso, queremos, Senhor, ser Betel, que foi esse lugar de adoração a Ti, esse lugar onde os patriarcas tiveram um encontro contigo. E não queremos ser Babel, o lugar onde se puseram de acordo para ir de encontro a Ti. Pero muitas das vezes nos tornamos Babel. Nos hacemos uno com o pecado, nos hacemos uno com o mal. E queremos livrar-nos de tudo isso para estarmos contigo. Te damos glória e graça, Senhor Jesus, e nesse dia, nessa manhã, que podamos desfrutar de um hermoso dia em família. Te damos graças. Amém.